Nós sofremos mais frequentemente pelo medo do que pelo dano real, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. Meus amigos, vamos começar por aqui. Veja bem, a noite não mente. O dia é cheio de máscaras, barulho e distrações. Mas quando a escuridão cai e o silêncio toma o palco, a verdade entra sem ser convidada. É aí que o espetáculo acaba. É aí que eles sentem com mais força a sua falta. E não se engane, meus amigos. Eles sentem, sim. Eles podem rir durante o dia, postar selfies, dizer ao mundo que estão bem. Mas quando as luzes se apagam, quando o barulho some, o silêncio atinge mais forte do que um martelo contra vidro. Agora, antes de irmos mais fundo nisso, faça-me um favor. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas verdades. E eu prometo a você, se ficar comigo até o final, vai entender por que o silêncio não é sua fraqueza, mas o seu maior poder. Agora imagine isso comigo. É meia-noite. O mundo está quieto. A cidade dorme. Os carros param de correr. E o único som que resta é o bater do próprio coração deles. Eles pegam o celular, encaram a tela brilhando, passam por atualizações sem sentido, mas param sempre em uma coisa: o seu nome. O dedo paira ali, tremendo. O orgulho grita. O coração dói. É como estar na beira de um penhasco. O vento puxa para frente, o medo puxa para trás. Eles querem entrar em contato, mas o orgulho os prende ao chão. E esse é o paradoxo da noite. O momento em que eles mais sentem a sua ausência é o momento em que se sentem mais incapazes de agir. Durante o dia, é fácil se esconder. Amigos, trabalho, rolagem infinita na tela. Tudo isso é camuflagem. É como pintar por cima das rachaduras de uma parede. De longe parece tudo bem, mas no silêncio da noite as rachaduras reaparecem, maiores do que antes. Essa é a coisa sobre a saudade. Ela não grita em público, ela sussurra no privado. E esses sussurros crescem e viram tempestades. Eles revivem a sua risada, a forma como você os olhava, até mesmo as discussões, que na época pareciam insuportáveis. E nesse replay, eles descobrem uma verdade que não querem encarar. Você importava mais do que eles permitiam a si mesmos acreditar. Epicteto disse uma vez: não são as coisas em si que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E o que eles estão julgando à noite? A si mesmos. Eles se julgam por sentir sua falta, por se sentirem fracos, por pairarem sobre o seu nome, sem apertar enviar. Eles tentam chamar isso de força. Mas, meus amigos, isso não é força. É orgulho usando uma máscara. E o orgulho é uma armadura pesada. Quando não há ninguém atacando, à noite, essa armadura os sufoca. Agora, aqui está a mentira. Eles disseram a si mesmos que seguir em frente seria fácil, que esquecer você era só questão de tempo, que o silêncio significava vitória. Mas aqui está a verdade. O seu silêncio não é a vitória deles, é o espelho deles. E toda vez que olham para ele, vem o vazio que a sua presença preenchia. Pense nisso como a lua. Durante o dia, eles conseguem mudar de canal, se distrair, manter o volume baixo. Mas à noite, o real fica passando em repetição, gostem eles ou não. E a parte mais cruel? A memória é seletiva. Ela não traz só o ruim. Ela destaca o bom. Ela pega os momentos de calma que você criou, a presença firme que você ofereceu e coloca tudo em alta definição. Aquela risada que eles ignoraram, aquela paciência que eles deixaram passar, aquela tranquilidade que eles confundiram com passividade. Essas são as coisas que mais batem agora, porque agora eles percebem, olhando para trás, o quão raras essas coisas realmente eram. Vamos quebrar uma mentira aqui, meus amigos. Eles se convenceram de que você era substituível, de que outra pessoa poderia aparecer, dizer as palavras certas,
oferecer o sorriso certo e preencher o espaço que você deixou. Mas a memória não deixa essa mentira durar muito, porque a memória sussurra. Ninguém mais tinha a firmeza dele. Ninguém mais se comportava daquele jeito. Ninguém mais me dava aquela sensação de segurança. E quando eles ouvem esse sussurro, não conseguem ignorar. Aqui está o paradoxo. A mesma paciência que antes eles desprezaram, a mesma calma que antes eles deram como garantida, a mesma lealdade que antes eles não enxergaram, tudo isso fica ampliado no silêncio. É como um quadro em uma galeria. Enquanto a sala está cheia de barulho e gente, mal percebem. Mas quando a galeria esvazia, quando o silêncio volta, eles ficam diante dele, olhando cada detalhe, incapazes de desviar o olhar. Esse é você na mente deles. Sua presença pintada na memória, esperando por eles quando todo o resto desaparece. Agora vamos falar da inquietação deles. Imagine eles rolando o celular. Eles esbarram em fotos antigas, mensagens antigas, até em discussões que achavam que estavam felizes por ter esquecido, mas em vez de raiva, eles sentem outra coisa: saudade. Eles ficam ali, presos naquelas imagens, naquelas conversas, e começam a ver tudo diferente. O que antes os irritava agora parece prova da sua firmeza. O que antes parecia tensão, agora parece um teste da sua paciência. Esse é o truque que a memória faz. Ela reenquadra o passado com bordas mais afiadas, cortando mais fundo do que a realidade jamais cortou. Marco Aurélio nos lembrou: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os pensamentos deles? À noite, eles são envenenados pelo arrependimento. Arrependimento pelos momentos que desprezaram. Arrependimento pela lealdade que não reconheceram. Arrependimento pela calma que interpretaram como distância. E esse arrependimento fica mais pesado a cada replay da memória. E aqui está o que é ainda mais difícil para eles encarar, meus amigos. Essas memórias não fazem apenas eles sentirem sua falta. Elas fazem eles perceberem o contraste. Porque enquanto eles revivem a sua firmeza, eles também enxergam o caos deles. Enquanto lembram o seu tom calmo, eles também escutam o eco da própria impaciência. Enquanto pensam na sua lealdade, eles encaram a própria inconsistência. É por isso que a memória corta mais fundo do que o silêncio sozinho. Ela não apenas lembra você, a eles. Ela obriga eles a encarar a si mesmos. Mas é aqui que a sua força brilha, porque não é você quem está sentado no escuro, atormentado pelo passado. Não é você quem está revivendo cada momento, se perguntando o que poderia ter sido. Você é quem está seguindo em frente. Você é quem está no hoje. Você é quem vive a verdade estoica de que o que se foi não pode ser controlado. E o que resta é a sua resposta. Essa diferença, esse contraste, é o que torna você inesquecível. E aqui está a ironia bonita. Enquanto eles sofrem noites sem dormir, você dorme em paz. Enquanto eles revivem memórias como armas, você cria novas memórias na sua própria vida. Enquanto eles têm medo de perder o que um dia tiveram, você está descobrindo uma força que eles nunca reconheceram em você. E é por isso, meus amigos, que o caminho estoico é tão poderoso. Porque ele te liberta das correntes do arrependimento e coloca o peso da memória de volta onde ele pertence, neles. Pense assim: a memória não é sua inimiga. A memória é o campo de batalha deles. E toda vez que eles ficam acordados, assombrados pelos menores detalhes de quem você era, você está vencendo sem levantar um dedo. Porque enquanto eles estão inquietos, você está calmo. Enquanto eles estão presos no passado, você está firme no presente. Enquanto eles se perguntam se um dia vão encontrar outro, você já sabe. Você não precisa de outro deles. Então, deixe-me quebrar a mentira final. Eles podem agir como se estivessem bem. Podem postar como se estivessem felizes, rir como se tivessem seguido em frente,
andar como se estivessem livres. Mas a noite não mente. A noite arranca a performance. E naquela escuridão, a memória se torna a arma que nunca erra. E você, o homem que permanece calmo, o homem que não corre atrás, o homem que vive com disciplina, você se torna o eco que preenche cada hora silenciosa, um eco do qual eles não conseguem escapar. Então, aqui vai o seu lembrete, meus amigos. Você não precisa lutar contra a memória. Você não precisa quebrar o silêncio. Você não precisa provar nada. Deixe a memória fazer o trabalho dela. Deixe o silêncio correr atrás, porque ausência não é vazio, é marca. E essa marca fica escrita mais fundo do que qualquer palavra que você pudesse mandar à meia-noite. Diga comigo agora: a minha calma deixa uma marca duradoura. Escreva isso nos comentários. Deixe o mundo ver. Deixe você mesmo sentir. Porque quando você vive com calma, quando você se mantém disciplinado, quando você se recusa a ser abalado pelo orgulho de outra pessoa, você não precisa mais lutar para ser lembrado. Você se torna a lembrança que eles não conseguem esquecer. E fique comigo, porque o que vem a seguir vai cortar ainda mais fundo. Nós vamos entrar no campo de batalha entre orgulho e coração, onde a verdadeira guerra começa. Número 3. A guerra entre orgulho e coração. Não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Sêneca. Meus amigos, vamos começar por aqui, porque isso vai direto ao centro do que acontece dentro deles à noite. Isso não é apenas saudade. Isso não é apenas sentir falta de você. Isso é guerra. Uma guerra travada em silêncio. Uma guerra entre o orgulho e o coração deles. De um lado, o coração sussurra. Fala, chama, manda mensagem, diz alguma coisa. Do outro lado, o orgulho grita. Nem pense, não ceda, não deixe eles saberem. E conforme a noite se aprofunda, essa batalha fica mais alta do que você poderia imaginar. Imagine eles no escuro, o celular brilhando na mão, o dedo pairando sobre o seu nome, tremendo entre dois mundos. Um mundo onde eles apertam enviar, e o orgulho se despedaça. Outro onde eles apagam cada palavra e o coração quebra de novo. Isso não é um cabo de guerra pequeno. É uma guerra que queima a energia deles, rouba a paz e deixa eles exaustos ao amanhecer. E o pior é que eles nunca vão admitir que essa guerra existe. Para o mundo lá fora, eles parecem fortes, parecem controlados. Parece que o silêncio é fácil para eles, mas por dentro é caos. Pense assim: o orgulho é uma fortaleza, alta e inabalável durante o dia. Mas quando a noite cai, o coração vem com um ariete. Cada memória de você, cada risada que vocês compartilharam, cada momento de calma que você deu a eles, tudo isso se torna mais um golpe contra as muralhas. E aqui está a verdade. Essas muralhas não são tão fortes quanto eles fingem. Podem até aguentar por enquanto, mas racham. E cada rachadura vaza uma saudade que eles não controlam. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Mas aqui está a ironia, meus amigos. Eles não têm esse poder. Eles não conseguem controlar a própria mente. Os pensamentos traem. O silêncio expõe. O orgulho diz que eles estão vencendo, mas o coração lembra que eles estão perdendo. E enquanto eles lutam contra si mesmos, você permanece calmo. Você é o contraste que torna a guerra interna deles insuportável. Agora vamos quebrar a mentira pela qual eles vivem. Eles acreditam que o orgulho os mantém seguros. Eles dizem a si mesmos: se eu não falar, eu continuo no controle. Se eu ficar em silêncio, eu não pareço fraco. Se eu me mantiver firme, eu ganho. Mas me diga, meus amigos, que vitória é essa de passar a noite acordado, inquieto, olhando para o teto, lutando uma guerra com você mesmo?
Que vitória é essa de escrever uma mensagem e apagar 10 vezes, de rolar conversas antigas e fingir que não importa? Isso não é força. Isso é escravidão ao orgulho. E aqui está a parte que eles mais temem admitir. Toda vez que o coração sussurra o seu nome, ele lembra o vazio que a sua ausência criou. O orgulho não preenche esse vazio. O orgulho só adia a dor. É como segurar uma enchente com paredes de papel. Parece resistência no começo, mas quanto mais eles resistem, mais forte ela arrebenta. Imagine ele se virando na cama às 2 da manhã. O quarto parece pesado. O silêncio parece um peso pressionando o peito. Eles pegam o celular, digitam uma mensagem, talvez algo pequeno como: "Oi, você está acordado?" Mas então o orgulho grita: "Não seja fraco, não seja o primeiro." E aí eles apagam. Só que apagar não apaga o sentimento. O sentimento cresce mais, porque agora o coração se sente traído pelo próprio orgulho. E eles se deitam de novo, inquietos, presos numa guerra que não conseguem vencer. Epicteto disse: "A liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada ao desconsiderar as coisas que estão além do nosso controle. E é aí que está o seu poder, meus amigos. Você não precisa controlar o orgulho deles. Você não precisa forçar o coração deles. Você não precisa entrar no campo de batalha deles. A guerra é deles. Eles que lutem. O seu papel é permanecer firme, inabalável e livre. Isso é liberdade. Isso é poder." Mas muitos homens caem na armadilha. Eles sentem essa guerra. Eles imaginam a luta e pensam: talvez eu devesse entrar e facilitar para eles. Talvez eu devesse quebrar o silêncio, mandar uma mensagem, lembrar: eu me importo. Mas isso não é força. Isso é rendição. E se render ao orgulho deles te rouba a sua própria liberdade. Porque aqui está a dura verdade. Se você lutar as batalhas deles por eles, você perde a guerra dentro de si. Em vez disso, o caminho estoico te chama para algo maior. Domínio de si mesmo. A verdadeira força não está em correr atrás de validação. Não está em forçar confissões. Não está em ganhar a atenção deles. A verdadeira força é ficar parado enquanto eles tremem, permanecer calmo enquanto eles lutam, descansar em paz enquanto eles perdem o sono. Esse contraste, meus amigos, torna você inesquecível. Enquanto o orgulho deles os mantém acorrentados, a sua disciplina te torna livre. E a liberdade é muito mais atraente do que o desespero. Pense em um mar calmo e uma tempestade furiosa. Qual deles os marinheiros desejam? Qual deles traz paz? Qual é lembrado com alívio? Esse é você, o mar calmo. Eles podem se debater na tempestade do orgulho e do coração, mas no fundo eles se lembram da firmeza que você carregava. E essa firmeza assombra quando eles percebem que não tem mais isso. Aqui vai outra mentira. Eles disseram a si mesmos que o silêncio significava indiferença, que ao não procurar você, eles poderiam provar que estavam acima de você. Mas o silêncio não prova indiferença. Ele prova luta. A verdadeira indiferença não briga no escuro. A verdadeira indiferença não fica pairando sobre o seu nome, não digita e apaga mensagens. Não passa a noite acordado, inquieto. O silêncio virou a prisão deles, enquanto virou o seu poder. E eles sentem esse contraste mais profundamente do que jamais vão confessar. Então, o que torna essa batalha tão difícil para eles? Porque o orgulho é pesado, mas o coração é mais alto. O orgulho quer proteger a imagem deles, mas o coração expõe a verdade. O orgulho diz: não mostre fraqueza. O coração diz: mas eu sinto falta deles. A lua não persegue a noite, e ainda assim, a noite nunca está completa sem a sua luz. Esse é você. Você não precisa correr atrás, porque a sua presença calma e firme
ecoa mesmo na ausência. E escute bem, meus amigos, é aqui que a maioria dos homens falha. Eles desmoronam sob o peso do silêncio. Quebram o contato zero. Mandam aquela mensagem tarde da noite dizendo: "Oi". Tentam lembrá-la do próprio valor. Mas isso não é poder. Isso é pânico. E o pânico é esquecível. A calma é inesquecível. A paz é magnética. O desapego é poder. Marco Aurélio escreveu: "Receba sem arrogância, solte sem apego". Essa é a energia que torna a sua presença impossível de apagar. Então, enquanto começamos essa jornada juntos, lembre-se disso. A noite revela o que o dia esconde. E quando eles estiverem deitados, olhando para o teto, lutando batalhas que você não vê, saiba que o seu silêncio é a arena onde o orgulho e o coração deles colidem. E você, meu amigo, ao permanecer calmo, já venceu. Diga comigo: a calma é o meu poder. Escreva isso nos comentários. Assim você mostra ao mundo, lembra a si mesmo e declara em voz alta. E fique comigo até o final, porque o que vem a seguir vai abrir ainda mais os seus olhos. Número 1. O silêncio atinge mais forte. O silêncio é a linguagem da alma. Todo o resto é uma tradução pobre. Meus amigos, vamos encarar a realidade. O silêncio não é amigo deles. É o inimigo, o espelho, o torturador. Durante o dia, eles conseguem rir, conseguem parecer ocupados, conseguem rolar pela vida fingindo que nada os toca. Mas quando o barulho some e as paredes do quarto devolvem o eco, sobra apenas o silêncio. É aí que a verdade rasteja para fora das sombras. É aí que sentir sua falta não sussurra, ruge. Imagine isso. É meia-noite. O mundo lá fora está parado. As ruas estão vazias. As risadas dos amigos desapareceram. Até o som do trânsito sumiu. Eles estão deitados, olhando para o teto, o celular repousando ao lado. Mas o brilho da tela parece mais pesado do que a própria escuridão. E nessa quietude, quem aparece? Você. Não porque você ligou, não porque você mandou mensagem, não porque você correu atrás, mas porque o silêncio tem uma forma de amplificar a presença daquilo que se foi. As perguntas surgem de uma vez. Por que eu não consigo parar de pensar neles? Por que esse silêncio parece um castigo? Por que a ausência deles é mais barulhenta do que todo o ruído do meu dia? Meus amigos, esse é o paradoxo das horas silenciosas. Quanto mais eles tentam enterrar o pensamento em você, mais ele sobe como fumaça. À noite, eles dizem a si mesmos que estão bem. Convencem os amigos de que seguiram em frente. Fingem, à luz do dia, que nada ficou para trás. Mas à noite, a mente deles se recusa a obedecer, porque o silêncio não mente. O silêncio é a arena onde a verdade é forçada a aparecer. Epicteto disse uma vez: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso". Pense nisso. A reação deles ao silêncio revela tudo. Eles tentam fugir dele. Música, séries, rolagem sem fim. Mas quando a playlist acaba, quando os créditos sobem, quando o celular morre na mão deles, sobra apenas eles e a realidade da qual estão fugindo. A sua ausência, a firmeza que você carregava, a calma que você deixou para trás. O silêncio atinge mais forte porque ele arranca as ilusões. Durante o dia, as distrações são camuflagem. Eles vestem o orgulho como armadura, convencendo a si mesmos de que não se importam, convencendo o mundo de que venceram ao seguir em frente. Mas à noite, o orgulho é uma armadura pesada, sem batalha. E é por isso que ele os sufoca. É por isso que eles se viram na cama. É por isso que pairam sobre o seu nome nos contatos, digitando mensagens que apagam antes de enviar. Meus amigos, vamos quebrar uma mentira aqui agora. A mentira que eles contaram a si mesmos é esta: se eu ficar em silêncio, eu ganho. Se eu enterrar meus sentimentos,
eles desaparecem. Mas a verdade é o oposto. O silêncio não apaga a saudade, ele a multiplica. Tentar se esconder da força da memória só faz com que ela volte mais afiada, como tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água. Quanto mais eles empurram para baixo, mais forte ela explode para a superfície. É por isso que o silêncio dói tanto neles. E aqui está a parte que eles não entendem. Eles acharam que o silêncio iria quebrar você. Acharam que, se ficassem longe, você desmoronaria, entraria em contato, imploraria para ser lembrado. Mas aqui está a virada. O silêncio quebrou eles. Porque você, meu amigo, o abraçou. Você se apoiou nele. Você se tornou um com ele. Você entendeu o que Marco Aurélio quis dizer quando escreveu: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. É por isso que você está calmo enquanto eles estão inquietos. É por isso que você dorme enquanto eles ficam acordados. É por isso que a sua ausência ecoa mais alto do que qualquer palavra poderia. Vamos ser honestos. O silêncio é aterrorizante para eles. É um espelho que mostra a própria fraqueza, o próprio orgulho, o próprio arrependimento. Eles temem o silêncio porque ele os obriga a encarar o que perderam. E esse medo os mantém inquietos. Faz com que revivam a sua risada, a forma como você se portava, a firmeza da sua presença. Eles acharam que isso era comum quando você estava ali. Mas no silêncio da noite, o comum se torna extraordinário. Os detalhes que ignoraram durante o dia se tornam exatamente aquilo que não conseguem tirar da cabeça à noite. Então, por que isso é tão difícil para eles? Porque o silêncio remove as desculpas. Eles não podem dizer, estou muito ocupado, quando o relógio marca meia-noite. Não podem dizer, eu não me importo, quando o coração bate mais alto. Na quietude, eles não conseguem se esconder atrás do barulho dos amigos ou das obrigações. Quando o mundo dorme, o silêncio é o grande igualador. Ele os obriga a sentar com a verdade. E a verdade é que eles sentem sua falta. Eles anseiam por você. Eles sentem o vazio que a sua presença preenchia. Agora aqui está a lição estoica para você, meus amigos. Não fuja do silêncio. Não o tema. Abrace-o. Enquanto eles lutam contra ele, você descansa nele. Enquanto eles brigam com os fantasmas da memória, você constrói paz. Enquanto eles deixam o silêncio expor a própria fraqueza, você deixa o silêncio afiar a sua força. Essa é a diferença. É isso que torna você inesquecível. Porque o homem que não entra em pânico no silêncio, o homem que não implora para preencher o vazio, se torna o homem que mais permanece na memória. Pense nisso à noite. Enquanto eles olham para o teto, perguntando, e se? Você já está dormindo, sonhando com o amanhã. Enquanto eles pairam sobre o seu nome, apagando mensagens não enviadas, você está planejando seus objetivos. Enquanto eles fogem dos próprios pensamentos, você caminha calmamente com os seus. Esse contraste, meus amigos, é o que grava a sua presença profundamente na mente inquieta deles. Então, deixe-me encerrar com isso. O silêncio não enfraquece você. Ele fortalece. Ele não apaga você. Ele torna você inesquecível. Eles sofrem nas horas silenciosas não porque você os perseguiu, mas porque você não o fez. E esse é o paradoxo final do poder. Quem abraça o silêncio domina quem tem medo dele. Escreva isso nos comentários. Digite. Declare. O silêncio é a minha força. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo. Mostre a qualquer um que já duvidou de você que você dominou aquilo do qual eles fogem. Número 2. Memórias se tornam armas. Coisas que antes eram comuns podem se tornar extraordinárias quando vistas pela lente da ausência. Deixe isso afundar, meus amigos, porque é exatamente isso que acontece
quando o silêncio da noite se estende sobre o mundo deles. Durante o dia, eles conseguem dizer a si mesmos que seguiram em frente. Conseguem rir com os amigos, se enterrar em prazos, rolar infinitamente pela vida dos outros. Mas quando o barulho para, quando a máscara cai, quando ficam sozinhos apenas com os próprios pensamentos, de repente, as mesmas memórias que antes descartaram retornam mais afiadas e mais pesadas do que nunca. Imagine essa cena. Eles estão deitados na cama, encarando a escuridão. Talvez o brilho do celular já tenha diminuído. Talvez o mundo lá fora esteja dormindo. E do nada, uma imagem surge na mente deles. A forma como você sorria do outro lado da mesa. O som da sua risada ecoando no ambiente. A maneira firme como você os olhava quando o mundo parecia caótico. Na época, isso pode não ter parecido extraordinário para eles. Era só mais um momento, mais um jantar numa noite qualquer, mais uma risada comum. Mas agora, no silêncio, esses pequenos momentos se transformam em lâminas. O comum se transformou no inesquecível. Sêneca escreveu uma vez: todo novo começo vem do fim de algum outro começo. E aqui está a realidade. Eles acharam que o fim significava liberdade. Acharam que ir embora significava paz. Acharam que encher a agenda, se distrair, fingir indiferença, apagaria você. Mas a mente não funciona assim. A mente adora revisitar o passado, especialmente à noite, quando o corpo está quieto e o coração já não tem desculpas para se esconder. É aí que a memória se torna a arma da qual eles não conseguem desviar. Pense na memória como um rolo de filme. Se esse conteúdo falou com você, continue comigo aqui no canal Motivação Estoica Poderosa, porque ainda há muito mais a ser revelado. O orgulho diz: seja forte. O coração diz: mas eu me sinto vazio. Esse é o cabo de guerra do qual eles não conseguem escapar. E quanto mais resistem, mais afiada a dor se torna. Mas você, meus amigos, não precisa ficar preso nessa guerra. Você já escolheu o terreno mais alto. Você aceitou aquilo que não pode controlar. Você abraçou o silêncio como disciplina, não como punição. E é por isso que, quando eles se viram na cama, você descansa. Quando eles lutam com o orgulho, você caminha em paz. Quando eles sentem o vazio, você preenche a sua vida com propósito. Isso é poder. Isso é liberdade. Marco Aurélio nos lembrou que a melhor vingança é não se tornar como o seu inimigo. E aqui, a melhor resposta não é espelhar o orgulho deles, não é lutar a guerra deles, mas se elevar acima disso. Você não precisa provar que é mais forte. A sua calma já prova. Você não precisa forçá-los a admitir que sentem sua falta. As noites inquietas deles já confessam isso mais alto do que palavras. Então, lembre-se disso, meus amigos. A guerra entre orgulho e coração é deles, não sua. Deixe que eles lutem. Deixe que percam o sono. Deixe que escrevam e apaguem. Deixe que sofram. O seu papel é permanecer calmo, firme e inabalável, porque é essa calma que torna você inesquecível. Essa calma é o que faz você se elevar. Essa calma é o que vence no final. Diga comigo agora: eu me elevo acima do orgulho. Escreva isso nos comentários. Deixe ecoar, não apenas na tela, mas na sua mente. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo. Mostre a eles que você não está preso às correntes que eles ainda usam. E fique comigo, porque agora vamos entrar em um campo de batalha ainda mais profundo. O brilho da tela, onde a própria hesitação se torna a confissão mais alta. Número 4. O brilho da tela. Um homem não se preocupa tanto com problemas reais, mas com as ansiedades imaginadas sobre problemas reais. Epicteto. Meus amigos, vamos ficar com isso por um momento, porque isso nos leva direto ao próximo campo de batalha. O brilho da tela à noite.
É aqui que a saudade deles não apenas sussurra. Ela reflete de volta neles através da luz fria do celular. Você conhece a cena. É tarde. Talvez meia-noite. Talvez mais tarde ainda. O mundo lá fora está parado. As luzes estão apagadas. E a única coisa brilhando no quarto é a tela na mão deles. Eles estão rolando, deslizando, tocando na tela, fingindo que só estão se atualizando sobre o mundo. Mas, na realidade, cada movimento do dedo, cada rolagem, cada pausa é apenas um atraso antes de chegarem onde não querem chegar. No seu nome. Imagine isso. Eles passam por fotos de amigos, memes, notícias, até de pessoas que mal conhecem. Nada prende. Tudo parece vazio. Então, como a gravidade puxando a maré, eles param em você. Seu nome, seu perfil. As conversas antigas. Essa pausa, diz tudo, é hesitação. E hesitação é confissão. Porque se você não importasse, não haveria pausa nenhuma. Eles passariam direto, sem pensar. Mas não passam. Eles ficam ali. Pairam, encaram a tela como se o próprio brilho pudesse responder à dor que sentem por dentro. E aqui está a mentira que eles contaram a si mesmos, meus amigos. Eles acharam que não apertar enviar era vitória. Acharam que não ligar, não mandar mensagem, não demonstrar fraqueza significava força. Mas me diga, que força existe em ficar encarando o seu nome às 2 da manhã, escrevendo palavras só para apagá-las depois, sentindo o peito apertar a cada hesitação? Isso não é vitória. Isso é escravidão ao orgulho. Eles não estão acorrentados por você, nem pelo silêncio, mas pelo próprio medo de parecerem fracos. Marco Aurélio escreveu uma vez: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E essa é a tragédia aqui. Eles ainda não têm esse poder. A mente deles os trai nas horas silenciosas. Eles conseguem sustentar a máscara o dia inteiro, mas a tela os expõe à noite. Esse brilho não ilumina só o rosto deles. Ele ilumina a saudade. Revela a tempestade que eles tentam desesperadamente esconder. Pense no celular como um espelho. De dia, ele é só uma ferramenta. À noite, ele vira um confessionário. Toda vez que eles abrem suas mensagens, rolam suas fotos ou param no seu nome, eles estão confessando em silêncio que ainda não superaram você. Podem não dizer isso em voz alta, mas a hesitação fala mais alto do que palavras. E a hesitação sempre diz a verdade. Agora é aqui que o medo entra. Enquanto eles hesitam, enquanto pairam, enquanto apagam palavras não enviadas, a mente começa a girar em espiral. E se você nem pensa mais neles? E se você estiver rindo com outra pessoa? E se o silêncio deles tiver custado você para sempre? E esse medo bate mais forte, porque a tela que um dia conectou vocês agora se torna a parede entre vocês. Eles poderiam atravessá-la com uma mensagem, uma ligação, mas o orgulho os puxa de volta para o silêncio. E assim eles sofrem. Não porque você se foi, mas porque o próprio orgulho os mantém presos a uma saudade que não conseguem soltar. Vamos quebrar essa mentira agora, meus amigos. Eles acham que o silêncio os protege. Acham que esperar você procurar dá controle a eles. Mas que controle é esse que rouba a paz? Que força é essa que os deixa inquietos às 3 da manhã, rolando por fantasmas de conversas que já não existem? A verdadeira força não está apenas no silêncio. Está na paz. E paz é exatamente o que eles não têm. Enquanto isso, olhe o contraste. Enquanto eles pairam sobre o seu nome, debatendo, apagando, se afogando na hesitação, você está livre. Talvez você já esteja dormindo, descansando em paz. Talvez esteja planejando o amanhã. Talvez esteja lendo um livro, treinando na academia ou apenas em silêncio, refletindo. Essa diferença, esse contraste, é tudo. Porque eles sentem isso. Eles percebem que a sua calma não é atuação, é realidade. E essa realidade
os desestabiliza mais do que qualquer outra coisa. Sêneca disse: sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. E essa é a verdade do brilho da tela. O celular não apenas conecta eles a você, ele conecta eles à própria imaginação. Eles imaginam mandar mensagem. Imaginam você respondendo. Imaginam a conversa que poderia acontecer. Imaginam você ignorando. Imaginam você vivendo sem eles. Cada cenário queima mais do que o anterior. Eles sofrem não pelo que é, mas pelo que imaginam que poderia ser. E aqui está a ironia. Cada segundo que eles pairam, cada momento que hesitam, cada mensagem que apagam, isso só aprofunda o apego deles. Porque se você realmente tivesse saído do coração deles, não haveria hesitação nenhuma. Eles passariam direto, sem pensar. Mas não passam. O brilho da tela expõe a verdade que o orgulho tenta enterrar. Eles sentem sua falta. Então, por que eles pensam assim? Porque o orgulho diz que procurar você é fraqueza. O orgulho sussurra que silêncio é poder. Mas o estoicismo ensina o contrário. O verdadeiro poder não está em negar o afeto por medo. O verdadeiro poder não está em se esconder atrás da hesitação. O verdadeiro poder é domínio de si mesmo, domínio da mente, domínio do desejo. E nisso, eles estão falhando. Enquanto você está vencendo. Meus amigos, aqui está a beleza da sua disciplina. Você não precisa ficar grudado numa tela. Você não precisa pairar, hesitar, apagar. Você não precisa deixar o orgulho te acorrentar à saudade. Você já escolheu a liberdade. Você já abraçou a verdade de que o seu valor não depende do reconhecimento deles. E essa verdade é o que torna você inesquecível. Porque enquanto eles ficam no escuro, inquietos, com a tela refletindo a luta deles, você brilha sem nem tentar. Pense nesse contraste como noite e dia. Para eles, a noite é tormento. Para você, a noite é paz. Para eles, o celular é um lembrete do que perderam. Para você, é só uma ferramenta, não uma linha de vida. Essa diferença é magnética. Essa diferença torna a sua calma impossível de esquecer. Então, lembre-se disso. Hesitação é confissão. Cada pausa no seu nome, cada mensagem apagada, cada rolagem madrugada adentro, tudo isso é prova da tempestade que eles carregam. Você não precisa correr atrás. Você não precisa quebrar o silêncio. Deixe o brilho da tela ser o campo de batalha deles. Deixe a hesitação deles ser a confissão deles. Porque o seu silêncio não é vazio. É poder. Diga comigo agora: a força está no meu silêncio. Escreva isso nos comentários. Deixe ecoar na página. Deixe lembrar você e o mundo de onde o verdadeiro poder vive. Porque quando você abraça o silêncio, quando domina a calma, você não precisa pairar nem hesitar. Você vive livre. E fique comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais pesado. Agora vamos entrar nas horas do arrependimento sem sono, quando o silêncio vira uma sombra da qual eles não conseguem fugir. Número 5. Sem dormir. No arrependimento. O arrependimento é inútil se não muda nada. Marco Aurélio. Meus amigos, vamos começar aqui, porque o arrependimento é um dos fardos mais pesados que alguém pode carregar. Ele não grita no meio do dia. Ele não se anuncia em salas cheias. O arrependimento é um visitante da meia-noite. Ele se esgueira para debaixo dos lençóis, quando as luzes se apagam e o mundo fica em silêncio. É aí que ele entra no peito, na mente, até nos ossos deles, deixando-os inquietos, sem dormir, assombrados pela sombra do que perderam. Imagine isso. A cama parece maior do que nunca, como um oceano que eles não conseguem atravessar. O silêncio do quarto fica mais alto do que qualquer barulho que ouviram o dia inteiro. Eles se viram, trocam o travesseiro, puxam o cobertor, chutam, tiram de novo. Nada ajuda,
porque a batalha não é externa, é interna. A mente não descansa. O coração não solta. E nessas horas, o arrependimento vira a trilha sonora da noite. Eles começam a reviver memórias, não só as doces, mas todas. O momento em que você os fez rir até quase chorar. A paciência que você mostrou quando eles testaram seus limites. A lealdade que você carregou quando teria sido mais fácil ir embora. Até as discussões voltam, mas sob uma nova luz. O que antes parecia tensão, agora parece prova da sua firmeza. Porque enquanto eles perdiam a calma, você mantinha a sua. Na época, isso pode ter parecido fraqueza para eles, mas olhando para trás, brilha como força. E essa percepção corta fundo. Vamos quebrar a mentira, meus amigos. Eles acharam que ir embora traria alívio. Acharam que o silêncio traria paz. Acharam que outra pessoa, outra coisa, qualquer coisa, preencheria o espaço que você ocupava. Mas no silêncio da noite, essa mentira desmorona. Porque a única coisa que o arrependimento ensina é isto. Nada apaga a marca de alguém que viveu com calma, com disciplina, com força. Eles não perderam apenas uma pessoa. Eles perderam uma âncora. E agora o peso dessa verdade os mantém acordados. Sêneca escreveu uma vez: sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. E esse é exatamente o tormento do arrependimento. Eles ficam acordados não só revivendo o passado, mas também imaginando o futuro. E se você fosse quem realmente se importava? E se você fosse quem eles deveriam ter lutado mais para manter? E se, enquanto eles estão ali, inquietos, se virando na cama, você estiver sorrindo sem eles, seguindo em frente, vivendo livre? Só esse pensamento já dói mais do que qualquer memória. Porque o arrependimento não apenas puxa eles para trás. Ele empurra para frente, para o medo. E aqui está o paradoxo. Quanto mais eles tentam enterrar o arrependimento, mais forte ele cresce. Quanto mais resistem às memórias, mais alto elas ecoam. O orgulho diz: seja forte, não procure, não ceda. Mas o coração sussurra mais alto no escuro. O coração diz: você afastou algo raro. Você deixou ir alguém firme. Você perdeu um homem que não precisava gritar para provar o próprio valor. E esse sussurro é o que eles não conseguem silenciar. Agora pense no contraste, meus amigos. Enquanto eles ficam acordados, inquietos, assombrados e com medo, você dorme tranquilo. A sua paz não é abalada. A sua mente não corre atrás de fantasmas. Você não precisa implorar por reconhecimento, porque o seu valor não depende da validação deles. Essa é a liberdade que o estoicismo oferece. A capacidade de soltar aquilo que está além do seu controle, de abraçar o silêncio não como punição, mas como disciplina. E essa liberdade é exatamente o que mantém você firme, enquanto o arrependimento os mantém inquietos. Imagine eles segurando o celular no escuro. Eles rolam mensagens antigas, pairam sobre o seu nome. Talvez até escrevam um texto. Oi, você está acordado? Palavras simples, mas carregadas de significado. E ainda assim, o orgulho agarra a mão deles e obriga a apagar. Eles largam o celular, viram para o lado, encaram o teto, mas o silêncio não os deixa descansar. O coração não deixa respirar. O arrependimento os puxa de volta para o celular. O ciclo se repete: escrever, apagar, hesitar, sofrer. E a verdade é clara. Se eles realmente tivessem superado você, se de verdade não se importassem, não haveria luta, não haveria hesitação, não haveria arrependimento. Mas o arrependimento está ali e fica mais pesado a cada hora de sono perdido, porque no fundo eles sabem algo que não querem admitir. Você foi aquele que não precisou deles para se definir. Você foi aquele que não quebrou quando o silêncio chegou. Você foi aquele que manteve a calma enquanto eles criavam caos.
E agora, essa calma é exatamente o que os assombra. Marco Aurélio nos lembrou: receba sem arrogância, solte sem apego. E foi isso que você fez. Você recebeu a relação sem arrogância. E quando ela acabou, você soltou sem correntes. Essa aceitação é a sua força. E, ironicamente, é exatamente essa força que desperta o arrependimento deles. Porque enquanto eles esperavam que você lutasse, implorasse, provasse o seu valor, você escolheu a paz. E agora eles enxergam com clareza. Você nunca foi desesperado. Você nunca foi fraco. Você sempre foi firme. Vamos pausar aqui, meus amigos, e olhar o quadro maior. O arrependimento não é prova de que você deve voltar. O arrependimento não é um sinal de que você deve quebrar o silêncio. O arrependimento pertence a eles, não a você. É o peso deles carregar, não o seu resolver. O seu papel não é salvá-los das noites sem dormir. O seu papel é viver de um jeito que a sua calma continue ecoando, que a sua disciplina continue inspirando, que a sua presença continue inesquecível, mesmo na ausência. Pense assim: o arrependimento é como uma sombra, ele só aparece quando há luz. E a sua calma é essa luz, a sua firmeza, o seu silêncio, a sua disciplina. É isso que torna o arrependimento deles impossível de escapar. Você não precisa lembrá-los. Você não precisa mandar mensagem. A sombra do arrependimento o segue sozinha. Então, aqui está a lição. Deixe que eles se virem na cama. Deixe que revivam memórias. Deixe que lutem com os e se. Essa é a jornada deles. A sua jornada é diferente. A sua jornada é paz. A sua jornada é calma. A sua jornada é liberdade. Porque o homem que consegue dormir tranquilo enquanto outros se afogam no arrependimento é o homem que já venceu. Diga comigo agora: a minha paz inquieta o arrependimento. Escreva isso nos comentários. Deixe isso como a sua declaração. Deixe ecoar para outros que precisam ouvir. Porque a verdade é simples. Você não precisa carregar o arrependimento deles. Você não precisa lutar as batalhas deles. A sua força está na sua calma. E a sua calma é exatamente o que torna você inesquecível. E fique comigo, meus amigos, porque o que vem a seguir vai ainda mais fundo. As noites sem dormir não terminam apenas no arrependimento. Elas giram para algo mais sombrio. O ciclo infinito dos e se, onde a imaginação vira uma prisão e cada sombra da noite parece uma porta que nunca mais pode ser reaberta. Número 6. A espiral dos e se. O homem não é perturbado tanto por problemas reais, mas pelas ansiedades imaginadas sobre problemas reais. Epicteto. Meus amigos, é aqui que a noite vira uma prisão. O silêncio já os quebrou. As memórias já cortaram fundo. O arrependimento já se infiltrou como uma sombra, da qual eles não conseguem se livrar. Mas agora, nas horas mais escuras, surge outro inimigo. A espiral infinita dos e se. E deixe-me dizer, essa espiral é mais cruel do que qualquer realidade, porque a realidade termina quando o dia acaba. Mas a imaginação consegue torturá-los a noite inteira. Imagine eles deitados na cama, encarando o teto. O quarto está escuro. O brilho do celular já se apagou. E eles ficam sozinhos com os próprios pensamentos. E então, as perguntas começam. E se eu tivesse escolhido diferente? E se eu tivesse segurado mais? E se eu já os perdi para sempre? E se eles estão mais felizes sem mim? E se eles estão com outra pessoa? Uma pergunta leva a outra, cada vez mais pesada, até que a mente vira uma tempestade sem saída. Essa é a espiral. E quando ela começa, não para. Sêneca alertou uma vez. Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. E esse é exatamente o sofrimento deles. A realidade é simples.
Você está calmo, você está seguindo em frente, você está firme. Mas a imaginação deles distorce isso em um pesadelo. Eles imaginam você sorrindo com outra pessoa. Imaginam você oferecendo a sua lealdade, a sua paciência, a sua energia calma a alguém que valoriza mais do que eles valorizaram. Imaginam você caminhando pela vida mais forte, mais livre, intocado pelo caos que eles sentem por dentro. E essa imagem os queima mais do que qualquer discussão jamais queimou. Aqui está a mentira que eles contaram a si mesmos, meus amigos. Eles acreditaram que soltar daria controle a eles. Acreditaram que o silêncio significava vantagem. Mas o silêncio não dá poder a eles. Dá espaço. E o espaço é onde a imaginação assume o controle. O orgulho pode impedi-los de mandar mensagem para você. Mas o orgulho não consegue calar os e se. E esses e se são implacáveis. Eles não apenas lembram o que foi perdido, eles lembram o que talvez nunca volte. Imagine o coração deles acelerado às 2 da manhã, o estômago revirando, a mente se recusando a descansar. Eles se viram, pegam o celular, rolam a tela, param no seu nome, mas não mandam mensagem. O orgulho os impede, e assim a espiral fica mais profunda. E se eu nunca tiver outra chance? E se eu arruinei a única coisa que me dava paz? E se eles já me esqueceram? Essas perguntas vêm como ondas batendo na costa. E não importa o quanto resistam, a maré continua subindo. Marco Aurélio escreveu: Nunca deixe o futuro perturbar você. Se tiver que enfrentá-lo, você o fará com a mesma razão que usa no presente. Mas eles não conseguem fazer isso. À noite, eles não vivem no presente. Eles vivem no futuro. Um futuro imaginado, onde eles já não fazem parte da sua vida. E esse futuro imaginado os apavora mais do que o próprio silêncio. Porque o silêncio pode ser quebrado. Mas um futuro onde você se foi de verdade parece permanente. E permanência é a única coisa da qual o orgulho não consegue protegê-los. Agora vamos destrinchar isso. Por que isso é tão difícil para eles? Porque a espiral dos e se os obriga a encarar verdades que tentaram enterrar. Durante o dia, eles dizem a si mesmos: estou bem, não preciso deles, já segui em frente. Mas à noite, a espiral pergunta: e se você mentiu para si mesmo? E se você deixou ir alguém insubstituível? E se nunca mais sentir aquela firmeza? E o silêncio não oferece respostas. Essa é a parte mais cruel. As perguntas não acabam e as respostas nunca vêm. Enquanto isso, meus amigos, olhe para você. Enquanto eles estão presos na imaginação, você vive na realidade. Você não precisa perguntar e se, porque você já aceitou o que é. Isso é estoicismo na essência. Liberdade das ilusões. Liberdade das correntes. Liberdade de perguntas que não levam a lugar nenhum. Você está enraizado no hoje. Você está construindo, crescendo, vivendo. E essa diferença torna você inesquecível, porque enquanto eles são consumidos por futuros imaginados, você está escrevendo o seu próprio. Pense no contraste. Eles acordados às 3 da manhã, coração disparado, mente girando, presos em perguntas que só machucam. Você dormindo em paz. Ou talvez acordado por escolha, focado em construir algo real. Lendo, trabalhando, planejando, vivendo. A imaginação deles os afoga, a sua realidade te liberta. Esse contraste é tudo. É o que torna a sua ausência mais pesada do que a sua presença. É o que torna a sua calma mais alta do que qualquer palavra. E aqui está a virada final. A espiral dos e se não apenas os tortura. Ela faz eles sentirem ainda mais a sua falta. Porque toda pergunta termina na mesma verdade. E se eu perdi a única pessoa que não precisava de mim para se sentir valiosa? E se eu afastei o homem cuja calma não podia ser abalada?
E se eu nunca encontrar isso de novo? E, meus amigos, isso não é só saudade, isso é medo. Isso é percepção. Isso é o amanhecer da verdade atravessando a ilusão do orgulho. Então, qual é a lição para você? Não entre na espiral com eles. Não caia na armadilha da imaginação deles. Não responda perguntas que não são suas para responder. Os esse deles são a prisão deles. A sua realidade é a sua liberdade. E liberdade, vivida com calma e disciplina, é o que torna você inesquecível. Epicteto nos lembrou: a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada ao ignorar aquilo que está além do nosso controle. E a espiral deles, as noites sem dormir, as perguntas inquietas, tudo isso está além do seu controle. Você não pode parar a imaginação deles. Você não pode lutar o arrependimento deles. Você não pode vencer as batalhas deles. Mas você pode governar a si mesmo. E isso, meus amigos, é a forma mais elevada de poder. Então deixe que eles entrem em espiral. Deixe que sofram nas perguntas. Deixe que se afoguem na própria imaginação. Porque cada noite sem dormir que eles passam perguntando "e se?" é prova de que a sua calma, a sua firmeza, o seu silêncio deixaram uma marca que não pode ser apagada. Você não precisa lembrá-los. Você não precisa correr atrás. A imaginação deles está fazendo a perseguição por você. E essa é a verdade silenciosa e poderosa. Então, é assim que encerramos essa jornada. Lembre-se disso. A espiral deles não é a sua fraqueza, é a confissão deles. O arrependimento deles não é o seu fardo, é a lição deles. A imaginação deles não é a sua prisão. É o campo de batalha deles. Você está livre. Você está calmo. Você é inesquecível. Diga comigo agora: a paz é o meu poder. Escreva isso nos comentários. Deixe ecoar por esta comunidade. Deixe lembrar você da sua força. E se essa mensagem abriu os seus olhos, continue comigo aqui no canal Motivação Estoica Poderosa. Porque enquanto eles giram na noite, você se eleva durante o dia. E esse, meus amigos, é o verdadeiro caminho de um estoico.